capítulo 2, versículo 23 e 24. Amém, igreja? Tiago, capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha o que diz. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Diga comigo: quando eu renuncio, eu subo de nível, e me torno amigo de Deus. Irmãos, os irmãos sabem que todas as campanhas que são realizadas aqui na igreja, amém, é fruto de um propósito meu pessoal, de busca, de entrega, de consagração e de interesse, de buscar de Deus um direcionamento para que Deus possa nos alimentar, para que Deus possa suprir a nossa necessidade. Amém? E nasceu essa mensagem: a renúncia me leva a subir de nível. Em breves palavras, o que eu quero dizer para a igreja, eu achei muito interessante a nossa irmã Josiane contando o seu testemunho, contando a sua experiência e falando de verdade o que ela conquistou através da sua renúncia. E esse texto aqui fala de um homem chamado Abrão, que nós o conhecemos como Abraão, mas na realidade seu nome era Abrão, e Deus traz uma direção para Abrão. Mas antes de Deus trazer uma direção para Abrão, nós percebemos na história familiar de Abrão um drama. Abrão, ele tinha mais dois irmãos, amém? Que eu não recordo o nome, eu não vou abrir a Bíblia para tentar ler aqui, ok? Um era o pai de Ló e outro era, enfim, bendito seja o nome do Senhor. Tinha um que se chamava Arã, enfim, mas o interessante não é o nome agora. A Bíblia fala que eles habitavam numa terra, e Deus traz um despertamento incômodo para a vida do pai de Abraão, que se chamava Terá. E eles saem dessa terra com a intenção de ir para a terra de Canaã. Nós sabemos que a terra de Canaã é a terra da promessa. Então o pai de Abraão sente um pulsar no seu espírito e ele entende: aqui não é o lugar da nossa moradia, aqui não é o nosso lugar, nós precisamos seguir viagem. E para onde ele estava seguindo viagem? Ele estava seguindo viagem para a terra que Deus entregaria mais à frente a Abrão, amém? E essa terra se chamava Canaã. Só que no transcurso da viagem, um dos filhos de Terá, irmão de Abrão, morre. E esse homem não soube lidar com essa morte. E ele deprime, ele adoece, e ele se torna um homem desistido. E ele para no meio da viagem, ok? E a Bíblia fala que os anos passam e ele não vê mais motivos para continuar a viagem. E ele se estabelece numa terra chamada Harã. Diga comigo, Harã. Harã. E diz a Bíblia que o pai de Abraão morre. Lembra? Eu estou falando Abraão porque Deus mudou o nome dele. Mas o nome dele era Abrão. E diz a Bíblia que os anos passam e Abrão, seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, eles se estabelecem nessa terra. E eles entendem que ali era o lugar que eles deveriam estar. E a Bíblia fala que Deus se revela para Abrão. E Deus faz promessas para Abrão. Puxa, pastor, o que levou Deus a fazer promessas a Abrão? Deus olhou para Abrão, achou graça em Abrão e decidiu escolhê-lo. Eu quero que você entenda: Deus olhou para você,
achou graça em você e decidiu realizar uma obra na sua vida. Quantas pessoas antes de nós, quantas pessoas que fazem parte do nosso rol de convivências na infância, na adolescência, na vida adulta, desceram à sepultura, ou talvez estão na barraca bebendo, ou estão na vida, vivendo uma vida louca, e você está aí, meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo vivendo a vida de crente? Deus escolheu você. E diz a Bíblia que Deus escolheu Abraão. E Deus falou para ele: sai da tua terra. Ou seja, a terra que eles tomaram como deles. Por quê? Porque um dos irmãos de Abraão morre. E o pai de Abraão, chamado Terá, institui aquela terra como a terra, uma terra chamada, me fugiu o nome agora, é ao vivo, glória a Deus, Arã. Eles instituem aquela terra com o nome de Nilson, do filho de Terá que havia morrido. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, na realidade, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, porque aquela terra o pai de Abraão consagrou, ok? E aquela terra se tornou a habitação deles, o território deles, ok? Então, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, ou seja, sai dessa terra que teu pai deu nome a ela e que vocês acham que é aí que eu quero vocês. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então olha o nível de renúncia. Primeiro Abraão teve que renunciar àquela história familiar de luto, de depressão, de desistência. É mais ou menos assim, amém? Você herdou a casa de seus pais, e você está morando naquela casa e parece que a vida que seus pais tiveram é a mesma vida que você está tendo. Uma vida de insucesso no casamento, uma vida onde você está tendo as mesmas doenças que seus pais tiveram e você está vivendo uma vida muito parecida. Só que Deus tinha algo muito grande para a vida de Abraão. E para Abraão viver, ele precisava entender o valor da renúncia. Por isso a temática, a renúncia, me leva a subir de nível. Porque Deus disse para Abraão, sai da tua terra. Ele saiu. Sai da tua parentela, ou seja, você, seus irmãos, seus sobrinhos não vão viver juntos, porque eu tenho algo diferente para você. Deus não estava ali estabelecendo uma separação da família, Deus não estava ali estabelecendo uma inimizade para a família, Deus estava separando Abraão. Porque Deus encontrou fé em Abraão e Deus decidiu trilhar uma história diferente para Abraão. E a palavra diz que ele decide trilhar esse caminho. E a Bíblia diz que Abraão é reconhecido como o pai da fé. Por que Abraão é reconhecido como o pai da fé? Porque Deus chamou Abraão para viver algo que nunca ninguém antes da família dele tinha vivido. Deus chamou Abraão para ir para um lugar que ninguém antes da sua família tinha ido. Então tudo que Deus tinha reservado para Abraão era inédito. E o que é caminhar pela fé?
é você caminhar não pautado no que você está vendo, mas é você caminhar pautado no que você está crendo. Então, se você, aleluia, está crendo, porque Deus gerou essa fé no teu coração, de que Deus vai salvar a tua família, Deus vai operar no meio da tua parentela, Deus vai fazer uma grande obra no meio da tua vida, ainda que você não esteja vendo. Creia, porque isso é caminhar pela fé. Aleluia, glória a Deus. Deus chega para Abrão quando ele tinha 75 anos, que é quando Deus faz essas revelações para Abrão. E dentre muitas revelações, né, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te mostrar uma terra, e eu farei de você pai de uma grande multidão. Eu farei de você pai de uma grande multidão. Você pode levantar as mãos e dizer: Deus, eu recebo todas essas promessas sobre a minha vida, no nome de Jesus. Olha o que a palavra diz. Pode deixar aceso, Júlio. Pode deixar, para não distrair o pessoal. Pode tirar agora. Você tirou, tira. Mas deixa eu estranho. Não, pessoal, tem gente que assim, parece um mosquito, se distrai. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a luz do mundo está aqui em nosso meio. A luz do mundo está aqui em nosso meio. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, olha o que a palavra diz, irmão. Não precisa ligar o microfone, não. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Só para o final. Finalzinho a gente faz um fechamento. Glória. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz, meu irmão, você é aprovado até o final. Seja bem-vindo, meu filho. Meu Deus, não te vejo. Claro, eu estou te vendo. Glória a Deus, irmãos, vamos lá. Olha o nível de renúncia. Deus chega para Abrão e diz para Abrão: olha, eu vou fazer de você pai de uma grande multidão. E Deus leva Abrão, louvado seja Deus. Eu imagino que Deus leva Abrão, Deus tira Abrão de dentro da sua tenda e faz Abrão olhar para os céus. E o Senhor pergunta para Abrão: você pode contar as estrelas que existem no céu? Você pode contar os grãos de areia que existem na praia? E é óbvio que a resposta interna de Abrão foi: Deus, como que eu poderei contar o número de estrelas que existe no céu? Como eu poderei contar cada grão de areia que existe na praia? E Deus disse para Abrão: como são incontáveis as estrelas, como são incontáveis os grãos de areia, assim será os teus descendentes. Só que quando Deus faz essa promessa para Abrão, Abrão já era alguém que tinha sobrinhos. Os seus irmãos já eram casados. Abrão era o único que era casado e não tinha filhos. E Deus chega para Abrão e diz: a sua descendência será incontável. Pastor, qual é a conexão da história de Abraão com a temática dessa campanha? O apóstolo Tiago, para nos fazer entender o que é fé e o que é obras, ele conta a história de vida de Abraão. E o que ele diz? Abraão era um homem que tinha fé. Mas ele manifestou essa fé em obras. Pastor, que obras foram essas? Caminhar, crendo que a promessa se cumpriria. Então não adianta você dizer: eu tenho fé que meu marido vai ser salvo, e continua chorando que nem uma desesperada. Senhor, eu acredito que meus filhos serão libertos, e você desesperada para querer saber o caminho de seus filhos. Não adianta você dizer: não,
eu acredito que Deus vai trazer solução para esse problema, e você ficar ali, meu irmão, inquieto demasiadamente. Mas pastor, eu sou de carne e osso, é verdade, mas você precisa aprender que você precisa renunciar essa inquietação. Assim como a serva do Senhor renunciou à mágoa, o ressentimento, renuncia à dúvida, renuncia à incredulidade, porque quando você renuncia, você sobe de nível. Agora que está todo mundo se vendo, diga para a pessoa que está no teu lado: o Senhor te convida a subir de nível. Já estou fechando. Diz a Bíblia que Deus faz uma promessa para Abrão, né? Você vai ser pai de muitos. Só que Abrão já era casado há anos e ele não tinha filhos. Porque, aleluia, a mulher de Abrão, ela era estéril. E diz a Bíblia que Abraão caminhou pela fé 25 anos. Abraão caminhou pela fé 25 anos, até Abraão ver cumprida a promessa na sua vida. E a gente sabe que a espera de Abraão foi honrada. Você precisa crer que a sua espera não vai ser debalde. Uma expressão que a gente quase não usa, né? Mas a Bíblia tem essa expressão. A sua fé, a sua esperança não vai ser debalde, não vai ser à toa. A sua fé vai fazer você chegar no seu milagre. A sua fé vai fazer você chegar no seu milagre. Sabe por quê, meu irmão? Passaram-se 25 anos e a promessa se cumpriu. Mas pastor, por que Abraão teve que esperar tantos anos para ver cumprida a promessa? Porque às vezes Deus nos faz uma promessa e nós não estamos preparados para receber dela. Então esse tempo é o tempo de maturação, é o tempo de preparação. Mas pastor, eu acho que eu não vou viver 25 anos mais, eu acho que eu não tenho estrutura para tudo isso. Deus é aquele que sabe da sua estrutura. Deus é aquele que sabe até onde você pode ir. Mas pastor, eu estou sentindo que as minhas forças estão indo embora. Clame nessa noite: Deus me renove, Deus me restaure, porque eu quero estar pronto para tomar posse da minha bênção. Diz a Bíblia que Deus não pode derramar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele passa por um processo de fermentação, e o odre era feito de pele de animal, tinha todo um processo. Então a fermentação do vinho fazia com que o odre se desgastasse e ele quase furava. Então não tem como pegar odre novo, ou melhor, vinho novo, e derramar sobre um odre já gasto. Então o ideal é vinho novo, odre novo. Então vinho novo fala do novo de Deus. Mas se o seu coração tiver gasto, tiver falido, tiver desistido, você não vai poder experimentar de glória maior. Mas pastor, eu não tenho como ser refeito novamente. Mas o seu coração pode ser renovado. As suas forças podem ser revigoradas. E diz a Bíblia que Abraão, ele sustentou esse posicionamento e ele viu o milagre acontecendo. Olha como é que Abraão era um cara de renúncias. Por isso, ele se tornou um grande homem na sua época. E já se passaram tantas décadas e tantos séculos, e parece que Abraão conviveu com a gente.
para você ver como é que a história de vida de Abraão é tão impactante. E a história de vida de Abraão nos fala até o dia de hoje. Aleluia! Diz a Bíblia que Abraão, ele recebe o seu milagre. Deus abre a madre de Sara, ela engravida, e no auge dos seus 100 anos, estava lá Abraão com o seu bacuri no colo. Mas pastor, 100 anos de idade, meu Deus, Silvio Santos morreu com 94, ele estava todo com chimento. Abraão com 100 anos, meu Deus, ele estava todo caído, só Jesus. Como é que ele iria curtir uma criança, um velho gagá? Você precisa entender, meu irmão, que nos dias de Abraão, não é como os dias de hoje, que as pessoas vivem 70 anos e passou de 70 é enfado e canseira. Não, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens viviam 120, 200 anos, 300 anos. Aleluia! A longevidade naquela época era diferente. Então Abraão, com 100 anos, é óbvio que ele não era um jovem, mas ele era um homem maduro e preparado para viver ainda muitas coisas diante do Senhor. Então, na realidade, a renúncia de Abraão fez ele subir de nível. Quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Deus estava querendo dizer para Abraão: você agora vai subir de nível, porque você agora vai ser uma autoridade. Você vai ser uma referência. E quando Abraão está com Isaac, já um jovem, um adolescente, Deus lança sobre a vida de Abraão mais um desafio. E qual era o desafio? Deus falou para Abraão assim, e aqui a gente para. Acelera aí, tá, filhote? Pode ligar lá. Olha o que a Bíblia diz. Deus chega para Abraão, Denilson, e diz para ele assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Traduzido em minúcias, eu quero que você mate o seu filho. Você tenta imaginar a cabeça de Abraão? Pastor, essa história eu conheço, mas você precisa entender o nível de renúncia. Eu não estou apenas contando a história, eu estou querendo levar você a refletir sobre o que é renunciar. Porque se eu perguntar para todos os irmãos aqui, todo mundo vai dizer: eu quero bênção, eu quero milagre, eu quero exaltação, eu quero prosperidade, eu quero ver, aleluia, cumprida todas as promessas do Senhor na minha vida. Mas sabe o que acontece? Ninguém quer renunciar. Se Deus pedir de você: eu quero que você jejue durante um mês, eu quero que você fique sem ir às festas durante um ano, eu quero... Vou pegar as mulheres aqui, meu irmão. É só um exemplo, tá, gente? Por favor, não me lixa ali fora, não. Deus chega para você e diz: Valeu, você que adora esses negócios que vocês botam na unha aí. Já pensou, o Senhor chega para você e te pergunta: eu quero que tu, minha filha, renuncie, fique durante 3 meses sem usar, como é que eu não sei, Luciana? Alongamento. Alongamento, Cris. Essa doideira aí. Postiça. Aí a Josi que trabalha com isso e a Laís: não, Deus não vai pedir isso. Que isso? É o meu ganha-pão. Não, Deus vai abrir uma outra porta. O que eu estou querendo fazer você entender, essa palavra também é para mim. Será que nós estamos dispostos a entrar em níveis mais elevados de renúncia? Ah, pastor, porque a desculpa dos crentes modernos hoje é essa: ah, pastor,
Jesus já fez sacrifício por mim. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Sabe o que você precisa entender, meu amigo? Que o sacrifício que Jesus fez foi para nos salvar. O sacrifício que Jesus fez foi para nos salvar. Mas a santificação é uma obra do Espírito a partir das renúncias que eu faço. A santificação é uma obra do Espírito a partir das renúncias que eu faço. Diga comigo: Senhor Jesus, ajuda-me a renunciar. Tá muito bom não esse microfone. Narabashuri Kelebarácia. E aí a gente vai para o momento, aleluia, de fechamento. O Senhor diz para Abraão: eu quero que você sacrifique Isaac. Sabe o que eu acho legal nessa história, meu irmão? Sabe o que eu acho legal nessa história? É que quando Deus chama Abraão para o sacrifício, Abraão ele não se revolta. Se havia revolta dentro dele, era dentro dele. Porque você não vê Abraão murmurando e nem reclamando da vida. Puxa, eu sou crente há tanto tempo, espero há tanto tempo, já fiz tantas renúncias na minha vida, e agora vem Deus com essa: não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena ser fiel. Abraão se põe a fazer o que Deus mandou ele fazer. Por isso que Abraão é uma autoridade. Por isso que Abraão é uma referência. Porque Abraão ele entendeu, meu irmão, qual era o lugar que Deus precisava ocupar na sua vida. Sabe qual era o lugar que Deus precisava ocupar? O lugar de prioridade. Pastor, tem tanta coisa que eu tenho que priorizar. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós olhamos para muitas direções. Tá legal? Olha como é que a gente nunca se satisfaz, né? Tava sem microfone, tava na paz. Agora tá com o microfone e quer escolher o melhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, Abraão ele entendeu quem era Deus e quem era ele. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Abraão, ele entendeu quem era Deus e quem era ele. O Senhor chega para Abraão e diz para ele: sacrifica o teu filho Isaac. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, mulher. O que você está disposta a sacrificar? Eu quero te fazer uma pergunta, varão. O que você está disposto a sacrificar? Calamanto derebarácia. Senhor, eu quero subir de nível. Senhor, eu quero subir de nível. Eu quero passar no concurso. Eu quero viver do meu trabalho. Eu quero prosperar. Senhor, faz de mim um grande homem de Deus. Faz de mim uma grande mulher de Deus. Senhor, me usa tremendamente, Senhor. Me exalta no lugar onde eu fui humilhado. Mas a pergunta é: o que você está disposto
o que você está disposto a colocar no altar, Henrique. Aleluia! Oferta sempre será algo que nos custa. Oferta é algo que nos custa. Se não custa, não é oferta. A Bíblia diz que Abraão levou Isaque para ser crucificado. E tudo preparado para que Isaque fosse crucificado. Como Isaque era um jovem, o que Isaque pergunta? Porque Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Mas ele não disse, Denilson, para Isaque, seu filho, que ele seria o sacrifício. Eu acredito que Abraão não teve coragem de dizer, porque como que o pai, Beto, vai dizer para o filho? Vamos ali no monte adorar o Senhor. Ele me pediu uma oferta, e a oferta é você, meu filho. Eu vou te matar. Meu irmão, nenhum pai tem coragem de proceder dessa maneira. Ué, pastor, o senhor pregou semana passada que Acais teve coragem de sacrificar seu filho aos deuses pagãos. Mas eu não sei se Acais anunciou ao filho antes. Mas o que eu quero dizer é que Abraão não teve coragem de dizer para Isaque que ele seria sacrificado. Talvez por ser muito duro para um pai dizer isso para o filho, eu vou te matar. Ou talvez Isaque, ou melhor, Abraão não disse nada, porque pelo pouco que Abraão conhecia de Deus, Abraão sabia que Deus não é a favor de sacrifícios humanos. E talvez Abraão no íntimo sabia que Deus estava apenas levando Abraão a um nível de provação. Porque Deus queria ver qual seria a atitude de Abraão. Deus não nos prova para nos reprovar. Ele nos prova para nos aprovar. Deus não nos prova, meu irmão, para ver a gente caído, desviado, desistido, fora do propósito. Porque Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova para nos levar a esse nível de compreensão de quem Ele precisa ser na nossa vida. Diga comigo, Deus precisa ser o primeiro na minha lista de prioridades. Narabashuri. Quando Isaque pergunta para Abraão, pai, o altar está preparado, as ferramentas estão postas, mas pai, eu só estou percebendo que está faltando algo. O que, meu filho? O que está faltando é pai. Está tudo preparado, as ferramentas, o altar, eu estou aqui, o Senhor está aqui, pai. Cadê o holocausto? Cadê a oferta? O que será sacrificado hoje para o Senhor? E Abraão mais uma vez manifesta a sua fé. Sabe o que ele diz? Deus proverá. Aleluia! Ou seja, Deus vai providenciar. Eu estou debaixo de uma obediência, fazendo tudo que Deus me mandou fazer. Deus vai providenciar o sacrifício. Ué, pastor, mas Deus
dito para ele que o sacrifício era Isaque, eu acredito que no íntimo Abraão pensava: se eu tiver que sacrificar meu filho, Deus vai devolver a vida a ele de volta. Mas Deus também pode, nesse momento, providenciar o cordeiro, porque eu fui no mais extremo do meu nível de obediência. É isso que Deus quer. Jesus disse para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se eu tenho que renunciar, se eu tenho que morrer para que a tua glória se manifeste, eu estou aberto. Mas, irmãos, quando você não entende o valor de uma renúncia, você morre derrotado. A Bíblia fala de um homem chamado Aitofel. Aitofel, ele era... A Bíblia não é clara para nos dizer qual era o nível de parentesco de Aitofel com Betseba, mãe de Salomão, consequentemente esposa de Davi. Aitofel, ele tinha algum nível de familiaridade com Betseba. Alguns estudos acreditam que ele era pai, ou que ele era avô, enfim. Mas a Bíblia fala que Aitofel, ele nutria um ódio muito grande no coração dele para com Davi, por causa do mal que Davi tinha feito a Urias, corroborado com a morte de Urias. Só que Aitofel, ele fazia parte dos conselheiros, dos homens que prestavam serviço para Davi. Como é que alguém tão ligado a gente, Josi, pode ter tanto ódio da gente? Como é que alguém tão próximo da gente pode parecer estar do nosso lado, pode parecer ser parceiraço, mas no fundo ele está ali para destruir a gente? E Aitofel, ele nutria um sentimento mau contra Davi. A Bíblia diz que ele incitou no coração de Absalão, que era filho de Davi, para que Absalão se revoltasse contra o pai. Então, na realidade, Aitofel, ele era o verdadeiro traidor. Ele caminhava com Davi, estava junto com Davi, mas ele era um homem perverso. Mas eu não quero dar ibope para Aitofel, porque na realidade Aitofel, ele era um traidor. Ele conspirou contra Davi, tentou destruir a vida de Davi, mas ele não obteve êxito, porque na realidade Davi errou, mas Davi se arrependeu do seu pecado e Deus deu a ele uma nova oportunidade. Só que Aitofel não tinha um coração perdoador. Então ele, por não ter conseguido renunciar àquele sentimento maléfico, Aitofel morreu em desgraças. A história conta que Aitofel, ele se suicidou por ele não ter renunciado àquele sentimento perverso. Se tem alguém aqui em nosso meio que tem algum sentimento perverso, renuncie esse sentimento. Pastor, o sentimento que eu nutro é de vingança. Me fizeram mal e eu quero me vingar. Deus é a sua vingança. Não se vingue de ninguém. Viva a sua vida e Deus pelejará por você. Esse sentimento mal foi adoecendo Aitofel, foi adoecendo Aitofel. E sabe qual foi o final da vida dele? Ele se suicidou. Ele se enforcou, meu irmão. Ele fez aliança com demônios. Ele fez aliança com sentimentos maus. E, meu irmão, quem trilha o caminho da amargura é destruído. Quem trilha o caminho da vingança é destruído. Quem trilha o caminho da maldade é destruído. Mas quem renuncia a tudo isso
e decide trilhar o caminho da fé, será honrado. Coloque a mão no seu coração, porque eu acredito que Deus está hoje nos pegando pela mão e nos convidando a subir de nível. E eu acredito, meu irmão, que Deus vai fazer isso através da nossa renúncia. Durante 7 semanas haverão aqui mais 6 preletores nos fazendo entender quais são as áreas da nossa vida que Deus vai pedir da gente sacrifício, que Deus vai pedir da gente renúncia. E eu quero te convidar, meu irmão, a participar dessa campanha durante estas 7 semanas, porque eu acredito que Deus vai fazer uma metanoia na tua mente e coisas que você tem dificuldade de renunciar. Deus vai te ajudar, Deus vai nos ajudar e você vai conseguir renunciar. Sabe por quê? Deus te chama nesse tempo para subir de nível. Na Arábia, Deus não quer mais te ver comendo das migalhas que caem da mesa. Deus não quer te ver mais em Lodebar. Deus quer te levar para a presença do Rei. Deus não quer mais te ver limitado, coagido. Deus quer te ver romper. Quando Jesus ressuscita, Ele diz: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. A renúncia de Jesus fez com que o nome do Pai fosse glorificado. Nós vamos orar pela sua vida. Se você está disposto a renunciar, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, irmão, vamos orar. Como Narabashuri levarás, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu sabe o que eu preciso renunciar. Tu sabe o que cada um de nós precisa renunciar. E hoje Tu está abrindo a nossa visão, Pai, que Tu queres nos elevar, Tu queres nos exaltar. Como diz a Tua palavra, Senhor, onde houve vergonha, haverá dupla honra na Arábia. Meu Deus, Tu sabe qual é a área que essas pessoas precisam experimentar de exaltação, Senhor. Senhor, eles estão se abrindo para renunciar. Eles estão se abrindo para renunciar. Que essa jovem renuncie, que esse jovem renuncie, que esta família renuncie, e que através da renúncia Tu venha trazer cura para a vida dela amorosa. Tu venha trazer cura para a vida dela amorosa. Que através dessa renúncia o Senhor venha curar este útero. E o Senhor venha remover toda a esterilidade. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui neste monte chamado Moriá para entregar o nosso Isaac. E o nosso Isaac é a nossa razão. O nosso Isaac é a nossa razão. Nós queremos abrir mão da nossa razão, Senhor. E eu quero te pedir que nessa renúncia Tu
trazer vitória para cada um de nós. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, ajuda-me a entrar nessa nova dimensão de renúncias que eu já sei que eu vou ter que fazer. Me dá graça, Senhor, porque através desta graça eu conseguirei. Porque no fundo, eu quero ver cumprida todas as tuas promessas sobre a minha vida. Então, se para subir de nível é preciso renunciar, a partir de hoje eu me abro para esse nível de renúncia.